Você já sentiu um vazio no meio das suas lutas, como se faltasse algo essencial para seguir em frente? A oração, essa conexão direta com o Deus Todo-Poderoso, tem o poder de preencher esse vazio e transformar sua realidade de maneira imediata. Quando Jesus falou sobre como devemos nos comunicar com o Pai, ele não deixou apenas um ritual religioso, mas sim um caminho vivo para a paz, a força e a provisão divina. Imagine por um instante que toda vez que você abre os lábios para falar com ele, o céu inteiro entra em movimento, respondendo à sua fé e ao seu anseio por esperança. É nesse encontro pessoal que encontramos direção para decisões difíceis, perdão para as feridas mais profundas e consolo para as situações mais desesperadoras. Porque orar não é repetir frases vazias, mas alinhar seu coração ao coração de Deus e permitir que sua vontade se manifeste no seu dia a dia. Cada palavra que você pronuncia com sinceridade se torna uma ponte entre o humano e o divino, pronta para liberar respostas que vão além de toda lógica. Antes de entrarmos nessa jornada, quero te convidar a proclamar em voz alta: Senhor, abro meu coração à tua presença. Hoje decido te buscar com fé e acreditar que teu poder transformará cada área da minha vida. Faça dessa declaração o seu ponto de partida e que, ao pronunciar essas palavras, acenda-se em você a convicção de que a oração é a chave que conecta sua necessidade à plenitude de Deus. Número 1. Buscando primeiro o reino de Deus. Feche os olhos por um momento e pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que o mundo se move tão rápido que mal consegue parar para pensar em Deus? Entre as responsabilidades do trabalho, as preocupações familiares e as constantes notificações no seu telefone, parece que a oração fica relegada a "quando eu tiver tempo". Mas Jesus nos dá uma instrução clara em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, ele não está sugerindo que oremos apenas quando estivermos desesperados, mas que façamos da oração uma prioridade fundamental, o motor que impulsiona cada aspecto da nossa vida. Orar não é apenas falar com Deus, é alinhar nossa mente e nosso coração com a sua vontade. É como ajustar uma bússola que, no meio do caos, sempre aponta para o norte, para o eterno. Em um mundo onde as preocupações terrenas tendem a ocupar o primeiro lugar, buscar o reino de Deus através da oração é uma forma de lembrar que há um propósito maior para a nossa vida. E não se trata apenas de repetir palavras, trata-se de entrar naquele quarto secreto do qual Jesus fala em Mateus 6, fechar a porta e nos encontrarmos com o Pai em secreto. Nesse espaço íntimo não há máscaras, não há aparências, apenas a conexão pura e sincera com o Criador. Talvez você se pergunte, por que é tão importante esse ato de fechar a porta e orar em secreto? Porque é ali que acontece a transformação real. Quando nos afastamos das distrações e focamos apenas em Deus, algo profundo acontece dentro de nós. Nossas preocupações começam a parecer menores, nossas forças são renovadas e encontramos uma paz que não conseguimos explicar com palavras. E o mais bonito de tudo isso é que Deus, que vê o que fazemos em secreto, promete nos recompensar publicamente. Essa recompensa nem sempre será material, mas será visível na forma como enfrentamos a vida, com uma fé inabalável e um coração cheio de alegria. Mas sejamos honestos, viver em um mundo cheio de distrações pode fazer com que esse hábito pareça impossível de manter. O trabalho, as redes sociais, até mesmo as responsabilidades mais legítimas podem se tornar desculpas para não dedicar tempo à oração. No entanto, a chave está em entender que não é necessário começar com longos períodos de oração. Você pode começar com alguns minutos por dia, buscando um lugar tranquilo, desligando seu telefone e se concentrando apenas em estar na presença de Deus.
É um pequeno passo, mas pequenos passos nos levam a grandes transformações. Quando a oração se torna uma prioridade, algo maravilhoso acontece. Nossas preocupações terrenas deixam de nos dominar. Jesus promete que ao buscarmos primeiro o reino, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Isso não significa que teremos tudo o que desejamos, mas que Deus suprirá nossas necessidades de maneiras que talvez nem imaginamos. Pode ser uma porta que se abre, uma palavra de encorajamento no momento certo ou a força para enfrentar uma situação difícil. A provisão divina sempre está presente para aqueles que confiam e dependem dele. No entanto, há um perigo do qual devemos nos proteger: a oração superficial. Orar por hábito, sem um verdadeiro desejo de se conectar com Deus, pode nos fazer sentir estagnados espiritualmente. A oração não é uma obrigação a ser cumprida, mas um ato de dependência, uma forma de reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos. Quando abrimos nosso coração com sinceridade, encontramos uma orientação e uma força que não vem de nós mesmos, mas daquele que tem o controle de todas as coisas. Se você tem dificuldades para estabelecer um tempo regular de oração, aqui está um conselho: seja intencional. Estabeleça um horário, encontre um lugar tranquilo e comprometa-se com esse tempo como se fosse o compromisso mais importante do seu dia, porque ele realmente é. Você pode começar com uma oração simples: Senhor, aqui estou. Entrego a ti minhas cargas, meus medos e meus planos. Ajuda-me a buscar primeiro o teu reino. Você não precisa de palavras complicadas, basta um coração disposto. A oração também é uma chave que abre portas. Nem sempre veremos respostas imediatas, mas cada oração é uma semente plantada que dará frutos no tempo certo. Às vezes, a resposta será a direção que você tanto precisa para tomar uma decisão. Outras vezes, será a paz que excede todo o entendimento no meio da tempestade. Mas uma coisa é certa: Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Então, hoje eu te convido a parar um momento, a buscar primeiro o reino de Deus em tudo o que você fizer. Não importa o quão ocupada esteja sua agenda, nem quantas preocupações encham sua mente. Faça da oração sua prioridade e permita que esse encontro com Deus transforme cada área da sua vida. Porque quando você faz isso, não está apenas buscando o reino, mas permitindo que esse reino se manifeste dentro de você, trazendo paz, propósito e uma força que o mundo não pode compreender. Número 2. O modelo perfeito de oração. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos o Pai Nosso, ele não estava apenas dando palavras para serem repetidas, mas sim um modelo perfeito de como nos aproximarmos do coração de Deus. Cada frase dessa oração é como um mapa que nos guia, passo a passo, para uma comunhão mais profunda com nosso Pai Celestial. Mas antes de seguir, pense nisso. Você já orou o Pai Nosso sem realmente parar para refletir sobre o que ele significa? Hoje, vamos dissecar cada parte, porque nessas palavras há um tesouro que pode transformar não apenas nossa oração, mas também a nossa maneira de viver. Pai Nosso. Desde a primeira frase, Jesus nos convida a ver Deus não como um ser distante ou inacessível, mas como um Pai próximo e amoroso. É uma declaração poderosa que rompe com a ideia de um Deus distante. Ele é nosso Pai, aquele que conhece nossas lutas, nossas alegrias e nossas fraquezas. Esse simples Pai Nosso nos lembra que não oramos sozinhos. Pertencemos a uma família espiritual. Somos parte de um corpo maior, uma comunidade que compartilha o mesmo Pai Celestial, que estás nos céus. Aqui reconhecemos algo essencial. Embora Deus seja nosso Pai, Ele também é o Rei soberano do universo. Ele está acima de tudo o que é terreno, e seu trono não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. Essa lembrança nos dá perspectiva. Sim, temos problemas,
Mas nosso Deus está nos céus, vendo tudo de um lugar que transcende nossas limitações. Não é incrível saber que aquele que nos ouve tem poder sobre todas as coisas? Santificado seja o teu nome. Esta parte da oração nos leva à adoração. Em um mundo onde tantas coisas competem por nossa atenção e devoção, santificar o nome de Deus é declarar que Ele é único, que merece nossa reverência e que nossa vida deve refletir sua santidade. Mas não se trata apenas de palavras. Nossa maneira de viver pode santificar ou desonrar o nome de Deus. Quando vivemos com integridade, amor e humildade, estamos proclamando que seu nome é santo. Venha o teu reino. Aqui encontramos um convite para desejar algo maior. Oramos para que o reino de Deus, sua justiça, sua paz, seu amor, se estabeleça na terra. Não é apenas um pedido para o futuro, é uma declaração de que queremos ver seu governo em nossas vidas agora mesmo. Em nossos relacionamentos, em nossas decisões, em nosso trabalho, pedimos que seu reino transforme tudo o que fazemos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta parte é um ato de entrega total. É como se disséssemos: Senhor, não importa quais sejam meus planos ou desejos, quero que a tua vontade, que é perfeita, se cumpra em minha vida. E essa entrega não é uma resignação passiva, mas uma confiança ativa de que seus planos sempre são melhores que os nossos. Isso nos liberta da ansiedade, porque sabemos que não estamos lutando sozinhos, nem dependendo da nossa visão limitada. Algo fascinante no Pai Nosso é como esses 3 primeiros pedidos estão focados na glória de Deus. Antes de pedir por nossas necessidades, Jesus nos ensina a focar no eterno, naquilo que realmente importa. Mas aqui está a beleza. Quando buscamos primeiro a Deus, nossas próprias necessidades também são atendidas. Imagine por um momento como seria sua vida se essas verdades não fossem apenas palavras em suas orações, mas fossem vividas todos os dias. Se realmente víssemos Deus como nosso Pai próximo, se lembrássemos constantemente de sua grandeza, se nossas ações santificassem seu nome e se nosso maior desejo fosse que seu reino se estabelecesse em cada área da nossa vida, tudo mudaria, não é verdade? O Pai Nosso também é um lembrete de que nossa fé não é individualista. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos que não estamos sozinhos. Esta é uma oração comunitária, um convite para orar não apenas por nossas necessidades, mas também pelas dos outros. Vivemos em uma sociedade que nos empurra para o egoísmo, mas Jesus nos ensina a olhar além de nós mesmos. Cada frase dessa oração tem o poder de alinhar nosso coração com o coração de Deus, mas também nos desafia a viver conforme aquilo que pedimos. Se oramos santificado seja o teu nome, estamos vivendo de forma que honra a Deus? Se dizemos, venha o teu reino, estamos dispostos a ser instrumentos de sua justiça e amor? E se pedimos, seja feita a tua vontade, estamos prontos para abrir mão do controle e confiar completamente nele? O Pai Nosso não é apenas um modelo perfeito de oração, é também um chamado para transformar nossa maneira de viver. É um guia que nos mostra como nos aproximarmos de Deus com humildade, como alinhar nossas prioridades com as dele e como caminhar em comunhão com ele e com os outros. Da próxima vez que orar o Pai Nosso, faça isso com intenção. Pare em cada palavra, deixe que ela penetre em seu coração e permita que transforme não apenas suas palavras, mas sua vida inteira. Porque quando oramos como Jesus nos ensinou, o céu se abre e o reino de Deus começa a se manifestar aqui e agora. Número 3. Pedi e dar-se-vos-á a confiança na resposta divina. Imagine isto. Você está no meio de uma situação difícil, uma da qual não vê saída. Talvez tenha orado, mas sente que as respostas não chegam. Agora escute as palavras de Jesus. Pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus não está fazendo uma sugestão leve aqui. Ele está dando uma promessa firme, um convite para que você se aproxime do Pai com confiança, sabendo que Ele sempre ouve e sempre responde. A primeira coisa que devemos notar é esse triplo convite: pedir, buscar e bater. Cada uma dessas ações tem um nível de profundidade. Pedir é expressar nossas necessidades, é o início do diálogo com Deus. Mas Jesus não para por aí. Ele nos encoraja a buscar, o que implica uma ação mais intencional, um esforço para encontrar o que precisamos dentro da sua vontade. E então vem o bater, que denota persistência, urgência, uma fé que não desiste. É como se Jesus estivesse dizendo: não peça apenas uma vez, continue. Não pare até que as portas se abram. A promessa que segue esse convite é clara e direta. Todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Estas não são palavras de dúvida ou possibilidade, são palavras de certeza. Mas aqui está a chave. Essa certeza se constrói sobre a nossa confiança na fidelidade de Deus. Às vezes, podemos pedir algo a Deus e, se não vemos uma resposta imediata, começamos a duvidar. Perguntamos se Ele realmente nos ouviu ou se nossas necessidades importam para Ele. Mas Jesus nos assegura que Deus não apenas ouve, mas responde. O que devemos lembrar é que a resposta de Deus sempre vem de acordo com sua sabedoria perfeita. Pedir em nome de Jesus não é simplesmente adicionar uma frase ao final da nossa oração. É reconhecer que estamos orando sob a autoridade de Cristo, acessando a graça divina que somente Ele pode conceder. Em João 16:24, Jesus diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedir em seu nome significa nos alinharmos com seu caráter, com seus propósitos. Não estamos falando de usar a oração como uma lista de desejos egoístas. Estamos falando de buscar o que glorifica a Deus e traz alegria plena às nossas vidas. E aqui entra algo fascinante. O propósito final dessa promessa não é apenas que nossas necessidades sejam atendidas, mas que experimentemos a alegria completa em Deus. Essa alegria não depende de a resposta ser exatamente o que esperamos, porque muitas vezes Deus responde de maneiras inesperadas, mas sempre para o nosso bem. Sua resposta pode ser um sim, um não ou um espere. E embora às vezes o espere possa parecer difícil, é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e aprender a confiar no seu tempo perfeito. Há momentos em que, embora estejamos pedindo, parece que não há resposta. Aqui é importante refletir sobre os possíveis obstáculos. Estamos orando com fé ou nossas palavras estão cheias de dúvida? Há algo em nosso coração que precisa ser entregue a Deus, como um pecado não confessado ou uma falta de perdão para com alguém? A oração é um diálogo com Deus, não uma transação mecânica. E quando nos aproximamos dele com sinceridade, entregando tudo o que somos, descobrimos que ele está mais do que disposto a responder. Exemplos bíblicos como o de Ana, que orou fervorosamente por um filho, ou o cego Bartimeu, que não parou de clamar até que Jesus o ouvisse, nos mostram como a persistência na fé produz respostas poderosas. Esses relatos nos inspiram a não desistir, a continuar pedindo, buscando e batendo, sabendo que Deus tem o controle. A oração não é apenas um ato de pedir. É um canal para receber a graça e o favor de Deus. Quando Jesus nos diz, pedi e dar-se-vos-á, Ele está revelando um segredo celestial. A ajuda de Deus está sempre disponível, mas requer nossa fé ativa e nossa disposição para confiar em seu amor. Se hoje você se encontra em meio a uma necessidade, eu te convido a orar novamente, mas desta vez com a certeza de que Deus está ouvindo. Peça com fé, busque sua vontade e bata com persistência.
E lembre-se de que cada oração abre uma porta, cada busca encontra um caminho e cada batida chega ao coração do Pai, porque Ele nunca deixa de responder aos seus filhos. Número 4. A persistência na oração. Não desanimar. Há momentos na vida em que orar parece uma tarefa pesada, como se as palavras batessem no teto e nunca chegassem a Deus. Talvez você tenha passado dias, semanas ou até anos orando por algo e as respostas não chegaram. É nesses momentos que as palavras de Jesus em Lucas 18 ressoam com força. A necessidade de orar sempre e não desfalecer. Jesus não apenas nos exorta a orar, mas nos convida a ser persistentes, a não desistir, a continuar mesmo quando não vemos resultados imediatos. E para nos ensinar essa verdade, Ele nos deu a parábola da viúva persistente. Nesta parábola, Jesus apresenta uma mulher que, em sua necessidade, vai repetidamente até um juiz injusto em busca de justiça. Esse juiz não teme a Deus, nem respeita os homens, mas devido à persistência da viúva, ele finalmente atende ao seu pedido. Agora, aqui está o ponto crucial. Se um juiz injusto pode ser movido pela perseverança, quanto mais o nosso Deus amoroso e justo responderá às nossas orações. Jesus usa esse contraste para nos lembrar que Deus não é como esse juiz. Ele não precisa ser convencido nem pressionado. Deus ouve, responde e age por amor, não por obrigação. Mas aqui está o desafio. A persistência nem sempre é fácil. Vivemos em uma época de gratificação instantânea, onde esperamos resultados imediatos. Se algo demora muito, tendemos a desistir. E é fácil pensar que, se Deus não responde rapidamente, talvez Ele não se importe com o que estamos passando. No entanto, Jesus nos diz que a oração não é uma transação rápida, é uma comunhão constante. Por isso, em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta: orai sem cessar. Isso não significa que devemos passar o dia inteiro com as mãos postas e os olhos fechados, mas sim manter uma atitude de oração o tempo todo, levando cada pensamento, cada decisão e cada preocupação aos pés de Deus. A persistência na oração também implica confiança no tempo perfeito de Deus. Às vezes, Deus atrasa suas respostas porque está realizando algo maior do que podemos ver. Talvez Ele esteja moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé ou preparando as circunstâncias para que seu plano se cumpra da melhor maneira possível. A paciência é um ingrediente essencial na oração persistente. E, embora esperar possa ser difícil, sempre vale a pena quando sabemos que quem tem o controle é nosso Pai Celestial. O desânimo é um dos maiores inimigos da oração persistente. É fácil sentir frustração quando parece que nossas palavras não têm efeito. Mas o desânimo não vem de Deus. É uma tática do inimigo para nos afastar da nossa conexão com Ele. Quando o desânimo vier, lembre-se desta verdade: cada oração é ouvida e nenhuma cai no esquecimento. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. A diferença entre insistência e persistência é importante. A insistência muitas vezes nasce de um desejo egoísta ou de uma falta de confiança em Deus, como se nossas palavras pudessem forçá-lo a fazer algo. A persistência, por outro lado, está fundamentada na fé, na confiança de que Deus sabe o que faz e que seus planos são melhores que os nossos. A persistência não é uma demonstração de dúvida, mas de dependência absoluta da sua vontade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que perseveraram na oração e viram o poder de Deus se manifestar. Ana orou fervorosamente por um filho e Deus lhe deu Samuel. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte, e Deus fechou a boca dos leões. Paulo persistiu em oração pelas igrejas, e seu ministério impactou o mundo.
Esses exemplos não apenas nos inspiram, mas também nos lembram que a persistência na oração produz frutos eternos. Se você tem dificuldade em manter a motivação para orar, aqui está uma estratégia. Estabeleça um horário fixo, encontre um lugar tranquilo e faça da oração um hábito. Cerque-se de uma comunidade de fé que o apoie e o encoraje a continuar. Leia a Bíblia, pois em suas páginas você encontrará promessas que fortalecerão sua fé. E o mais importante, lembre-se sempre de que cada oração que você faz tem um propósito e um impacto. A persistência na oração é uma chave poderosa para abrir as portas do céu. Não se trata apenas de obter o que pedimos, mas de construir um relacionamento mais profundo com Deus. Cada vez que você ora, está declarando sua fé, fortalecendo seu espírito e se preparando para receber a ajuda de Deus no momento certo. Então, não desista. Ore sempre. Confie que Deus ouve e siga em frente, sabendo que Ele responderá no tempo dele e da maneira que for melhor para você. E quando essa resposta chegar, você perceberá que todo o esforço valeu a pena. Número 5. Orar com fé. Crer no poder de Deus, quando Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ele não estava falando de uma simples esperança ou de um otimismo vazio. Ele estava falando de fé, daquela convicção profunda que nos conecta diretamente ao poder de Deus. E aqui está a chave. A fé não é um acessório opcional na oração, é o próprio coração dela. Sem fé, a oração perde sua força porque deixamos de acreditar que Deus é capaz e está disposto a responder. A fé é mais do que acreditar que Deus pode fazer algo. É acreditar que Ele o fará segundo sua vontade perfeita. É aproximar-se de Deus com uma atitude de expectativa, sabendo que Ele tem o poder e a intenção de cumprir o que prometeu. Essa fé nos leva a orar com confiança, não como quem lança palavras ao vento, mas como quem fala com um pai que ouve, que ama e que responde. Hebreus 11:6 expressa isso claramente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando oramos com fé, demonstramos nossa confiança em seu caráter, em seu amor e em seu poder. Mas aqui vem a pergunta: como essa fé se manifesta na prática? Imagine que você está em um quarto escuro e há um interruptor na parede. Você não hesita em estender a mão para acender a luz, porque confia que a eletricidade fará seu trabalho. Assim é a fé na oração. É essa certeza de que, mesmo que não vejamos a resposta imediatamente, Deus está agindo no momento em que pedimos. A fé não exige provas, simplesmente confia. Agora, às vezes enfrentamos obstáculos que tentam enfraquecer nossa fé. O medo, a incredulidade ou até mesmo as decepções do passado podem nos fazer duvidar. Talvez você já tenha orado antes e não tenha visto a resposta que esperava, e isso tenha corroído sua confiança. Mas aqui está algo importante a lembrar. A fé não se baseia em nossas circunstâncias ou experiências, mas na fidelidade de Deus. Ele nunca muda e seu poder não tem limites. Quando duvidamos, nossa oração se enfraquece. Tiago 1,6 nos diz que aquele que duvida é como uma onda do mar, inconstante em todos os seus caminhos. Por isso, é essencial identificar essas dúvidas e enfrentá-las com a verdade da palavra de Deus. Como fortalecemos nossa fé? Passando tempo em sua presença, lendo as Escrituras, lembrando suas promessas e nos cercando de outros crentes que nos encorajam. A fé não é algo que simplesmente aparece, é algo que se cultiva dia após dia. No entanto, há algo mais que precisamos entender sobre a fé. Ela não é presunção. Não se trata de exigir que Deus faça o que queremos, como se estivéssemos no controle. A fé verdadeira sempre se submete à vontade de Deus. É como Jesus disse no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
A fé não é impor nossa vontade, mas confiar que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos impressionantes de pessoas que oraram com fé e testemunharam o poder de Deus. Pense em Elias, que orou para que não chovesse e depois para que voltasse a chover. Sua fé era tão firme que ele agia com a certeza de que Deus responderia. Ou Ana, que em meio ao seu desespero, orou com fé por um filho e Deus lhe deu Samuel. Esses exemplos nos ensinam que a fé move o coração de Deus e libera seu poder em nossas vidas. Por fim, a fé não é apenas o ingrediente que torna a oração eficaz, mas também uma fonte de alegria. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando oramos com fé, não apenas recebemos respostas, mas também experimentamos um relacionamento mais profundo com Deus. Esse galardão nem sempre é material. Muitas vezes é a paz, a força e a proximidade com Ele que recebemos enquanto esperamos. Orar com fé não significa que sempre obteremos o que pedimos no momento que desejamos, mas significa que podemos descansar na certeza de que Deus ouve, que Ele tem um plano e que sempre responde da melhor maneira. Então, da próxima vez que você se aproximar de Deus em oração, faça isso com fé. Creia que Ele pode, que Ele quer e que Ele responderá segundo sua perfeita vontade. E enquanto espera, lembre-se de que cada oração é um ato de confiança, uma semente plantada no solo fértil do amor de Deus. Porque quando oramos com fé, nos conectamos com o céu e liberamos o poder de Deus para agir em nossas vidas. Número 6. Orar com um coração perdoador. Livres do ressentimento, quando Jesus disse em Marcos 11:25, "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas." Ele não estava dando uma sugestão, mas estabelecendo um princípio vital. O perdão não é uma opção nem um gesto ocasional. É um requisito indispensável para um relacionamento pleno com Deus e uma oração eficaz. Mas por que Jesus conecta tão profundamente o perdão com a oração? Porque o ressentimento não apenas fere nossos relacionamentos humanos, mas também bloqueia nossa comunhão com Deus. Imagine que seu coração é como um canal por onde flui a graça de Deus. Quando guardamos ressentimento, esse canal se obstrui. Podemos orar, mas nossas palavras não fluem com liberdade, porque o peso da amargura interfere. Jesus nos chama a perdoar antes de orar, porque sabe que um coração carregado de ressentimento não pode experimentar plenamente sua paz, nem receber sua resposta. O perdão, então, não apenas beneficia quem o recebe, mas também liberta quem o concede. O perdão também reflete o caráter de Deus. Em Mateus 6,14, Jesus nos lembra que se não perdoarmos aos outros, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Isso não significa que Deus retém seu amor, mas que nosso próprio rancor nos torna incapazes de receber seu perdão. É como tentar encher um copo que tem uma tampa fechada. A água está disponível, mas não pode entrar. Ao perdoar, removemos essa barreira e permitimos que sua graça flua livremente. Sabemos que o perdão não é fácil, especialmente quando a dor é profunda. Talvez você tenha sido traído, ferido ou tratado injustamente e toda vez que pensa nessa pessoa, sente o ressentimento queimando por dentro. Mas aqui está a verdade. Perdoar não significa justificar o que foi feito nem esquecer a dor. Significa libertar-se desse peso emocional que o prende ao passado. É um ato de obediência a Deus e um presente para você mesmo. O perdão é um processo. Nem sempre acontece da noite para o dia. Às vezes, começa com uma decisão consciente, mesmo quando as emoções ainda não estão prontas. Pode significar orar por aquela pessoa que te feriu, não porque ela mereça, mas porque você precisa se curar.
Com o tempo, o Espírito Santo trabalha em seu coração, suavizando as feridas e ajudando você a deixar a dor ir embora. Não se trata de sentir que perdoou, mas de escolher perdoar e permitir que Deus faça o restante. Há uma diferença crucial entre perdoar e reconciliar. Perdoar é uma decisão unilateral que tomamos para liberar alguém da nossa dívida emocional. Reconciliar, por outro lado, exige que ambas as partes trabalhem juntas para restaurar a relação. Nem sempre será possível reconciliar-se, mas sempre podemos escolher perdoar. E essa decisão nos liberta das correntes do ressentimento. O ressentimento não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também nossa saúde física e emocional. Ele pode se manifestar como estresse, ansiedade, insônia e até problemas cardíacos. É como um veneno que bebemos esperando que afete a outra pessoa, mas que acaba nos destruindo. Perdoar não muda o passado, mas transforma seu presente e seu futuro. É como abrir uma porta que leva você a um lugar de paz, onde o peso da dor já não domina a sua vida. Quando você escolhe perdoar, algo incrível acontece em sua vida espiritual. Seu coração se alinha com o de Deus e seu amor flui com mais força. A oração se torna mais livre, mais poderosa, porque não há mais barreiras obstruindo sua conexão com o céu. É nesse momento que você experimenta a verdadeira liberdade que vem de viver na graça de Deus. O próprio Jesus nos mostrou o maior exemplo de perdão. Na cruz, enquanto sofria a maior dor imaginável, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus pôde perdoar nessas circunstâncias, o que nos impede de seguir seu exemplo? Não fazemos isso por nossas próprias forças, mas com a ajuda do Espírito Santo, que nos dá a capacidade de fazer o que parece impossível. Hoje eu te convido a refletir. Há alguém que você precisa perdoar? Talvez não seja fácil, mas lembre-se de que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E ao tomar essa decisão, você não apenas libertará essa pessoa, mas também se libertará. Ore com um coração perdoador e veja como o amor e a paz de Deus preenchem cada canto da sua vida. Porque quando perdoamos, não apenas imitamos a Deus, mas abrimos o caminho para experimentar sua graça em uma medida mais profunda. O perdão é a chave que libera a ajuda de Deus em nossas vidas. Solte o ressentimento e descubra o poder transformador de um coração livre. Número 7. A vontade de Deus na oração. Buscando sua direção no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou um dos momentos mais angustiantes de sua vida terrena. Sua oração foi profunda e vulnerável. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nesta frase simples, mas poderosa, Jesus nos deu o exemplo perfeito de como orar, alinhando-nos com a vontade de Deus. Não é uma oração de resignação, mas uma declaração de confiança total de que o plano do Pai é sempre melhor, mesmo quando é difícil de aceitar. Orar segundo a vontade de Deus é um ato de fé e humildade. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com listas de desejos, anseios e soluções que já desenhamos em nossa mente. Mas Jesus nos mostra que o propósito da oração não é convencer Deus a fazer nossa vontade, mas permitir que sua vontade transforme nosso coração. Pedir algo que realmente desejamos e, ao mesmo tempo, estar dispostos a aceitar um não ou um espere, requer uma fé madura que confia no caráter de Deus mais do que nos resultados imediatos. O apóstolo João nos dá uma promessa incrível em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você percebe o quão poderosa é essa afirmação? Quando nossas orações estão alinhadas com a vontade de Deus, temos a garantia de que Ele nos ouve e age. Isso não significa que obteremos tudo o que pedimos exatamente como pedimos,
mas que podemos confiar que Deus responderá da maneira que for melhor para nós e para seu propósito eterno. No entanto, aqui surge uma pergunta importante: como discernimos a vontade de Deus? A resposta está em Sua palavra. A Bíblia é nossa principal guia, cheia de princípios e mandamentos que nos ajudam a compreender o que Deus deseja para nossas vidas. Além disso, o Espírito Santo nos guia em oração, iluminando nosso entendimento e ajudando-nos a discernir o que é correto. Às vezes, Deus usa pessoas piedosas em nossa vida para nos aconselhar e confirmar sua vontade. Discernir a vontade de Deus também exige paciência. Vivemos em um mundo onde tudo é instantâneo, mas o tempo de Deus não funciona assim. Ele nos faz esperar, não para nos frustrar, mas para nos moldar. Na espera, nossa fé é fortalecida e aprendemos a confiar que seu plano se revelará no momento perfeito. Essa paciência nos prepara para receber sua resposta com um coração grato. É importante entender que a vontade de Deus nem sempre coincide com nossos desejos. Haverá momentos em que o que pedimos parece justo, bom e lógico, mas não está alinhado com seu plano maior. Nesses momentos, devemos estar dispostos a nos render. Essa rendição não é um sinal de fraqueza, mas de confiança absoluta. É dizer a Deus: não entendo o teu plano agora, mas confio que sabes o que estás fazendo. Quando nossas orações se alinham com a vontade de Deus, experimentamos uma paz que não pode ser explicada em palavras. Essa paz vem de saber que não estamos sozinhos, que o Criador do universo está no controle e que seu amor nos sustenta. Mesmo quando a vida é incerta, essa paz nos dá força para seguir em frente com confiança. Pense nos exemplos bíblicos daqueles que buscaram a vontade de Deus em oração. Moisés, antes de liderar o povo de Israel, clamou pela direção de Deus. Davi, em meio às suas batalhas, sempre buscava o conselho do Senhor. Paulo, mesmo em meio às provações, confiava que o plano de Deus era bom. Essas histórias nos mostram que buscar a vontade de Deus não é um ato passivo, mas uma busca ativa por sua direção. A oração não é um monólogo onde apenas falamos e Deus escuta. É um diálogo. Ao nos aproximarmos dele, também devemos estar dispostos a ouvir. Às vezes, a direção de Deus vem como um sussurro suave, outras vezes, por meio das circunstâncias ou do conselho de outras pessoas. Mas sempre chega se estivermos atentos. O segredo para receber a ajuda imediata de Deus está nessa submissão. Ao render nossos desejos e buscar sua vontade, abrimos um canal direto com o céu. Não se trata de manipular Deus para que cumpra nossos planos, mas de nos alinharmos aos dele. Essa é a confiança que Jesus nos mostrou no Getsêmani. Um coração rendido à vontade do Pai sempre encontrará a paz e a força necessárias para enfrentar qualquer situação. Hoje, enquanto ora, faça uma pausa. Pergunte a Deus: o que queres de mim? Como posso me alinhar com teu plano? E enquanto espera por sua resposta, confie que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Porque quando buscamos sua direção, não apenas encontramos respostas, encontramos o próprio Deus, que é a resposta para todas as nossas necessidades. Número 8. Orar em nome de Jesus, acessando o Pai quando Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14. Ele nos entregou uma das promessas mais profundas e poderosas da fé cristã. Mas essa promessa não é um simples acessório da oração. É o próprio coração da nossa relação com Deus. Orar em nome de Jesus não é apenas uma fórmula que adicionamos ao final de nossas petições. É uma declaração de confiança em sua autoridade, em seu sacrifício e em sua mediação entre nós e o Pai. Orar em nome de Jesus é reconhecer quem Ele é e o que fez por nós. É lembrar que Jesus não apenas nos salvou de nossos pecados, mas também abriu um caminho direto para o Pai.
Antes de Jesus, esse acesso era limitado, mediado por sacerdotes e sacrifícios. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, simbolizando que não havia mais barreiras entre Deus e nós. Agora, podemos nos aproximar diretamente do trono da graça, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Quando oramos em seu nome, invocamos sua autoridade. É como se carregássemos uma carta assinada por ele, garantindo que nossas palavras não serão ignoradas. Mas essa autoridade não é algo que podemos usar de maneira caprichosa ou egoísta. Orar em nome de Jesus significa alinhar nossas petições com seu caráter, sua missão e sua vontade. Por isso não basta apenas mencionar seu nome, devemos conhecê-lo, compreendê-lo e honrá-lo em nossas vidas. Na cultura bíblica, o nome de uma pessoa representava sua essência, seu caráter e sua autoridade. Invocar o nome de Jesus não é diferente. Quando dizemos em nome de Jesus, estamos declarando que nossa oração é respaldada por quem Ele é, o Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis. Isso não apenas nos dá confiança, mas também uma responsabilidade. Não podemos usar seu nome de maneira superficial ou para propósitos egoístas. Orar em seu nome significa buscar aquilo que glorifica a Deus e edifica seu reino. O próprio Jesus nos ensinou que nossas orações devem ser dirigidas ao Pai, mas feitas em seu nome. Isso significa que nossa conexão com Deus é mediada por Ele. Em João 14,6, Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa afirmação não apenas transforma nossa vida espiritual, mas redefine como nos aproximamos de Deus. Toda vez que oramos em nome de Jesus, reconhecemos que Ele é a ponte entre o céu e a terra, o único mediador que pode levar nossas petições ao coração do Pai. Mas aqui há algo ainda mais surpreendente. Jesus não apenas promete que nossas orações serão ouvidas, mas que também serão respondidas. Em João 16:23, ele diz: Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Essa é uma promessa que nos convida a orar com confiança, sabendo que nossas palavras não caem no vazio. No entanto, essa promessa também está condicionada a que nossas petições estejam alinhadas com a vontade de Deus. Jesus não nos dá um cheque em branco. Ele nos dá um convite para colaborar com o plano divino. Pense nos apóstolos, que fizeram coisas extraordinárias em nome de Jesus. No livro de Atos, Pedro e João curaram um homem coxo dizendo: Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Esse milagre não aconteceu porque os apóstolos tinham algum poder especial, mas porque agiram sob a autoridade de Jesus. Esse mesmo poder está disponível para nós quando oramos em seu nome, desde que nossas petições estejam em harmonia com sua vontade. Orar em nome de Jesus também é um ato de adoração. Cada vez que usamos seu nome com reverência, declaramos seu senhorio sobre nossas vidas. É um lembrete de que dependemos completamente dele, não apenas para nossas necessidades diárias, mas para nossa salvação eterna. Esse reconhecimento transforma a oração em algo mais do que uma lista de pedidos. Torna-se um momento de comunhão íntima com Deus. Hoje, ao se aproximar do Pai em oração, faça isso com plena consciência do que significa orar em nome de Jesus. Não é um ritual vazio, nem uma frase mágica. É um acesso direto ao trono da graça, um convite para experimentar o poder e a presença de Deus em sua vida. Ao orar em seu nome, lembre-se de que você tem o respaldo daquele que venceu a morte, que reina sobre todas as coisas e que o ama mais do que você pode imaginar. Então ore com confiança, sabendo que o nome de Jesus não apenas lhe dá acesso ao Pai, mas também libera seu poder para agir a seu favor. E enquanto faz isso, que cada palavra seja uma expressão de fé, adoração e gratidão, porque em nome de Jesus,
tudo é possível. Número 9. A oração e o jejum, uma disciplina espiritual. A oração e o jejum são duas ferramentas espirituais que, quando combinadas, possuem um poder transformador capaz de mudar circunstâncias, abrir portas e nos aproximar profundamente do coração de Deus. O próprio Jesus nos deu instruções claras sobre o jejum em Mateus 6,16. Ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes, deixando claro que essa é uma prática esperada na vida daqueles que seguem seu caminho. Mas também nos alerta sobre a atitude correta. Não se trata de impressionar os outros com um rosto abatido ou uma postura de sofrimento, mas de fazê-lo em secreto, para que seja algo entre nós e Deus. É nesse lugar secreto que Ele promete nos recompensar publicamente. O jejum não é simplesmente deixar de comer. É um ato de humilhação e dependência. Uma forma de declarar que reconhecemos nossa necessidade total de Deus. Não apenas para nosso sustento físico, mas também para o espiritual. Ao nos abstermos de algo tão essencial quanto a comida, lembramos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É um momento em que nossas prioridades mudam e permitimos que Deus ocupe o lugar central em nossa vida. O jejum também intensifica nossa oração. Em Marcos 9:29, Jesus nos dá um exemplo poderoso ao dizer aos seus discípulos que certas situações, como a expulsão de um espírito maligno, só podem ser resolvidas com oração e jejum. Isso não significa que o jejum seja uma espécie de atalho espiritual, mas que nos prepara para estarmos mais sensíveis à voz de Deus, mais receptivos à sua direção e mais fortalecidos para enfrentar batalhas espirituais. Ao renunciar temporariamente a uma necessidade física, como a comida, direcionamos toda a nossa energia para uma necessidade espiritual mais profunda, nossa comunhão com o Pai. O jejum também é uma ferramenta para buscar a Deus com maior intensidade. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas que combinaram oração e jejum em momentos de necessidade urgente ou quando enfrentavam decisões cruciais. Ester pediu a todo o povo judeu que jejuasse com ela antes de se apresentar ao rei. Moisés jejuou por 40 dias, enquanto recebia os mandamentos de Deus no Monte Sinai. E a igreja primitiva jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé em sua missão. Em cada caso, o jejum foi uma expressão de total dependência de Deus, e as respostas vieram de forma poderosa. No entanto, é importante entender que o jejum não é uma forma de manipular Deus. Não se trata de ganhar seu favor ou pressioná-lo a fazer o que queremos. O jejum é, antes, uma postura de humildade, uma maneira de dizer: Senhor, estou disposto a deixar de lado minhas necessidades físicas para focar completamente em Ti. Confio na Tua vontade e no Teu tempo perfeito. Essa disposição de coração é o que transforma o jejum em uma experiência espiritual significativa. Existem diferentes tipos de jejum e nem todos envolvem a abstinência completa de alimentos. Algumas pessoas praticam o jejum parcial, evitando certos tipos de alimentos ou refeições específicas. Outros optam por jejuns de atividades, como redes sociais ou entretenimento, para dedicar mais tempo à oração e à meditação na palavra. O importante não é a forma exata do jejum, mas o propósito por trás dele: nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e humilde. O jejum também nos ensina algo inestimável: autocontrole e disciplina espiritual. Em um mundo que nos bombardeia constantemente com estímulos e nos convida a satisfazer cada desejo de imediato, o jejum nos lembra de que não somos escravos de nossos impulsos. Ele nos ajuda a redirecionar nossa atenção para o que é eterno, deixando de lado o que é passageiro. E aqui está o segredo do jejum. Quando o combinamos com a oração,
um canal especial se abre entre nós e Deus. Não porque o jejum tenha algum poder mágico, mas porque ele nos coloca em uma posição de total dependência e receptividade. É nessa vulnerabilidade, nessa entrega total, que encontramos a força divina para enfrentar desafios que parecem impossíveis. Se você está considerando praticar o jejum, faça-o com um coração disposto e guiado pelo Espírito Santo. Comece gradualmente, talvez jejuando uma refeição e dedicando esse tempo à oração e à leitura da palavra. Consulte um médico se tiver alguma condição de saúde. Mas, acima de tudo, faça isso com o propósito de se aproximar de Deus e buscar sua direção. O jejum e a oração não são apenas ferramentas espirituais. São uma forma de transformar nossa perspectiva, fortalecer nossa fé e abrir nosso coração para a obra de Deus em nossa vida. Em tempos de incerteza, provações ou decisões difíceis, considere essa prática como um meio de aprofundar seu relacionamento com Deus. Porque quando oramos e jejuamos, não buscamos apenas respostas, buscamos o próprio Deus, que é a resposta para todas as nossas necessidades. Número 10. Orar com humildade, reconhecendo nossa dependência. A parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta em Lucas 18:9, é uma lição poderosa sobre como nos aproximarmos de Deus em oração. 2 homens sobem ao templo para orar, mas suas atitudes não poderiam ser mais opostas. O fariseu, confiante em sua própria justiça, ora com arrogância, recitando uma lista de suas conquistas espirituais e se comparando aos outros, especialmente ao publicano. O publicano, por outro lado, nem se atreve a levantar os olhos para o céu. De sua posição de humildade clama: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus deixa claro quem foi ouvido por Deus, o publicano e não o fariseu, porque Deus não se impressiona com nossas obras nem com nossa justiça própria, mas responde a um coração humilde. A humildade na oração começa com o reconhecimento de nossa condição. Todos somos pecadores, todos necessitamos da graça de Deus. Isso não significa nos menosprezarmos, mas nos vermos com honestidade à luz da santidade de Deus. Quando nos aproximamos dele a partir de uma posição de justiça própria, como o fariseu, estamos essencialmente dizendo que não precisamos de sua graça. Mas quando reconhecemos nossa fraqueza e fragilidade, abrimos espaço para que sua graça e misericórdia atuem em nós. A justiça própria é um obstáculo sério para a oração. É fácil cair na armadilha de nos compararmos com os outros e pensarmos que estamos indo bem porque não somos tão ruins quanto eles. Mas a oração não se trata de justificar nossas ações diante de Deus ou buscar aprovação por nossos méritos. Trata-se de depender inteiramente dele. O fariseu estava tão focado no que fazia certo que não conseguia enxergar o que precisava mudar. O publicano, por outro lado, sabia que não tinha nada a oferecer, e isso o levou a clamar por misericórdia. Essa é a atitude que toca o coração de Deus. Tiago 4:10 nos dá uma promessa incrível: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. A humildade não é fraqueza, é reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Deus. Quando nos humilhamos em sua presença, Ele nos levanta, nos restaura e nos guia. Deus não deseja nos ver em um estado de necessidade sem esperança, mas quer que dependamos dele para que possamos experimentar seu poder de forma mais profunda. A graça de Deus é o centro dessa lição. A oração do publicano nos lembra que não podemos ganhar o favor de Deus por meio de nossas obras, mas que o recebemos como um presente imerecido. Essa é a beleza do Evangelho. Não importa quão longe tenhamos caído, sua graça sempre está disponível para aqueles que se aproximam dele com um coração contrito e humilde. Mas a humildade na oração também se manifesta na maneira como oramos. Orar com humildade significa deixar de lado nossas exigências
e, em vez disso, buscar a vontade de Deus. Significa nos aproximarmos dele não apenas com nossas petições, mas também com gratidão, reconhecimento e louvor. Significa ouvir tanto quanto falar. A oração não é uma lista de desejos, mas uma conversa com o nosso Criador, uma oportunidade de nos alinharmos com seu propósito. A falta de humildade pode se manifestar de várias formas em nossa vida de oração. Às vezes, oramos como se Deus nos devesse algo, ou como se estivéssemos tentando negociar com Ele. Outras vezes, oramos com uma atitude de superioridade, pensando que nossas boas ações nos tornam mais dignos de uma resposta. Mas Jesus nos ensina que a oração verdadeira vem de um coração que sabe que depende totalmente de Deus, um coração disposto a se render à sua vontade. Cultivar a humildade requer intencionalidade. Uma maneira de fazer isso é passar tempo na Palavra de Deus, pois ela nos revela quem Deus é e quem somos em relação a Ele. A oração constante também nos lembra de nossa dependência de seu poder e direção. Confessar nossos pecados regularmente nos mantém conscientes de nossa necessidade de sua graça. E servir aos outros nos ajuda a lembrar que não estamos acima de ninguém, mas que somos todos iguais diante de Deus. Moisés, Davi e Jesus são exemplos de verdadeira humildade. Moisés, descrito como o homem mais humilde da terra, dependia de Deus para liderar o povo de Israel. Davi, mesmo depois de pecar gravemente, escreveu o Salmo 51, um clamor sincero por perdão. E Jesus, em Filipenses 2, se humilhou até a morte, mostrando-nos que a verdadeira grandeza vem da humildade. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, experimentamos uma conexão mais profunda com Ele. Sentimos sua proximidade, seu amor e sua graça de uma maneira que não poderíamos experimentar a partir de uma posição de orgulho. A humildade abre as portas do céu e libera a ajuda imediata de Deus em nossas vidas. Porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje faça uma pausa e reflita. Como está seu coração ao orar? Você se aproxima de Deus com humildade, reconhecendo sua necessidade dele? Se não, este é o momento de mudar sua atitude. Clame a Deus como o publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. E confie que Ele o ouvirá, restaurará e exaltará no seu tempo perfeito. A humildade é a chave que abre as portas para a sua graça. Número 11. Orar com sinceridade, um coração aberto diante de Deus. Jesus deixou muito claro em Mateus 6,5 que a oração não deve ser um espetáculo público. Ele nos advertiu contra a hipocrisia daqueles que oravam para serem vistos, buscando mais a aprovação das pessoas do que uma conexão genuína com Deus. Ele disse que essas pessoas já têm sua recompensa, uma recompensa vazia, limitada à admiração passageira dos homens. Mas a oração autêntica não busca a aprovação humana, e sim um encontro real com o Pai Celestial. É um diálogo íntimo, onde a alma se apresenta sem máscaras, vulnerável e sincera, pronta para ser transformada pelo amor de Deus. A verdadeira oração acontece no secreto. Não precisa de cenários nem de plateias. É nesse lugar privado, onde ninguém mais ouve, que abrimos nosso coração a Deus e falamos com Ele do mais profundo do nosso ser. Essa é a oração que toca o céu. É ali que nosso Pai, que vê em secreto, nos ouve e responde. A sinceridade não é apenas uma recomendação, é a base de toda oração significativa. Sem ela, nossas palavras são apenas ruído, desprovidas de poder e conexão. O Salmo 51:17 nos lembra que os sacrifícios que agradam a Deus não são rituais vazios, mas um espírito quebrantado e um coração contrito. Isso não significa que devemos nos apresentar a Ele com uma culpa paralisante, mas sim com um reconhecimento honesto de nossa necessidade de sua graça. Quando nos achegamos a Deus com um coração humilde e sincero, Ele não nos despreza.
Pelo contrário, nos recebe de braços abertos, pronto para nos restaurar, curar e fortalecer. A sinceridade na oração também implica reconhecer nossas lutas, dúvidas e fraquezas. Muitas vezes, sentimos que precisamos nos arrumar antes de nos aproximarmos de Deus, mas isso é um erro. Ele já conhece cada canto do nosso coração, até mesmo aquilo que preferiríamos esconder. Não podemos enganar a Deus e nem precisamos tentar. A oração é um lugar seguro onde podemos ser completamente honestos, sabendo que somos amados exatamente como somos. Quando abrimos nosso coração, sem pretensões, experimentamos a liberdade que só pode vir de um relacionamento autêntico com Ele. A hipocrisia na oração pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser através de palavras vazias que dizemos sem sentir, orações que repetimos por hábito, sem realmente refletir sobre seu significado. Ou talvez usemos a oração como uma ferramenta para impressionar os outros, demonstrando uma falsa espiritualidade. Mas Deus não se impressiona com nossas palavras, Ele busca um coração sincero. Um exemplo poderoso disso é o contraste entre o fariseu e o publicano, em Lucas 18:9. O fariseu orava com arrogância, exaltando a si mesmo e desprezando o publicano. Mas foi o publicano que simplesmente clamou: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador", quem voltou para casa justificado. Sua oração foi curta, mas carregada de sinceridade e humildade, e isso foi suficiente para tocar o coração de Deus. A sinceridade também nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Quando somos honestos com Ele, não apenas abrimos nosso coração, mas também nos posicionamos para receber sua direção, seu consolo e seu perdão. A oração de Davi, no Salmo 51, é um exemplo claro disso. Depois de cometer um grave pecado, Davi não tentou justificar suas ações nem esconder sua culpa. Em vez disso, confessou com um coração quebrantado, clamando pela misericórdia de Deus. Sua sinceridade abriu o caminho para a restauração e a renovação de seu espírito. Praticar a sinceridade na oração pode parecer desafiador, mas é algo que se cultiva com o tempo. Começa com examinar nossos motivos. Por que oramos? É para buscar a vontade de Deus ou para satisfazer nossas próprias ambições? Também implica confessar nossos pecados com honestidade, sem desculpas nem justificativas. Finalmente, requer que peçamos ao Espírito Santo que nos guie, ajudando-nos a orar com um coração limpo e transparente. Quando somos sinceros em nossa oração, não apenas experimentamos uma conexão mais profunda com Deus, mas também sentimos sua paz e sua presença de uma maneira mais tangível. Essa sinceridade transforma nosso relacionamento com Ele e nos leva a um lugar de confiança, onde sabemos que podemos nos aproximar do trono da graça a qualquer momento, independentemente das circunstâncias. A sinceridade é o segredo para liberar a ajuda imediata de Deus. Quando nos apresentamos diante dele com um coração aberto, não precisamos enfeitar nossas palavras nem fingir ser algo que não somos. Ele responde à autenticidade, ao espírito quebrantado e ao coração contrito. Hoje, ao orar, deixe de lado as pretensões. Fale com Deus como falaria com um amigo próximo, mas com reverência e amor. Diga a Ele o que realmente sente, o que precisa, o que teme. E confie que quando você ora com sinceridade, Ele o ouve e responde, porque isso é o que um pai amoroso faz. Número 12. A oração em unidade, o poder do acordo. Jesus nos deixou uma promessa incrível em Mateus 18. Ele disse que se 2 de nós concordarmos na terra sobre qualquer coisa que pedirmos em oração, o Pai Celestial o fará. E mais do que isso, Ele prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele mesmo estará no meio deles. Você percebe o quão poderoso isso é? Quando nos unimos em oração, não é apenas um ato coletivo,
É um ato que traz a presença tangível de Jesus e libera o poder do céu sobre nossas vidas. O acordo na oração não é apenas dizer, vamos orar juntos. É muito mais profundo do que isso. Trata-se de ter o mesmo propósito, um coração alinhado com Deus e uma unidade que nasce de um desejo sincero de buscar seu reino. É como se nossas vozes individuais se unissem em uma só melodia que ressoa no céu. Esse acordo é uma chave que abre as portas da intervenção divina. Não é apenas uma estratégia, é uma promessa viva de Jesus. Quando oramos em unidade, deixamos de lado nossas diferenças, focamos no reino de Deus e permitimos que o Espírito Santo atue poderosamente. O exemplo mais claro disso está na igreja primitiva. No livro de Atos, vemos como os discípulos perseveravam unânimes em oração. Imagine aquele cenáculo, homens e mulheres, com os corações cheios de expectativa, clamando juntos pelo derramamento do Espírito Santo. E quando chegou o dia de Pentecostes, o poder de Deus desceu como um vento impetuoso e transformou suas vidas. A unidade na oração não apenas trouxe avivamento, também liberou milagres, curas e uma expansão sem precedentes da mensagem do Evangelho. É um lembrete de que, quando oramos em unidade, coisas extraordinárias acontecem. Mas o que significa que Jesus está presente onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome? Isso não se refere apenas à sua onipresença, mas a uma presença ativa, poderosa e transformadora. É como se Ele mesmo pegasse nossa oração e a apresentasse ao Pai. Sua presença muda tudo, porque quando Jesus está no centro, nossas orações se alinham com a vontade de Deus. Orar juntos em seu nome significa reconhecer sua autoridade, buscar seu propósito e confiar em seu poder para agir. No entanto, devemos ser honestos. Nem sempre é fácil orar em unidade. Às vezes, as diferenças pessoais, os desentendimentos ou até mesmo o orgulho podem se tornar obstáculos, mas Jesus nos chama para algo maior. Ele nos chama a perdoar, a nos reconciliar e a focar no que realmente importa, seu reino. Unidade não significa ausência de diferenças, mas a presença de um propósito maior que nos une. E quando superamos esses desafios, a recompensa é uma conexão mais profunda com Deus e com os outros. A oração em unidade também traz benefícios práticos. Nos fortalece espiritualmente, porque sabemos que não estamos sozinhos na nossa fé. Nos traz consolo e apoio mútuo nos momentos difíceis. Nos permite compartilhar nossas cargas e alegrias com aqueles que entendem o poder de clamar juntos a Deus. É um lembrete constante de que fazemos parte do corpo de Cristo, uma família espiritual chamada a caminhar junta. Para experimentar o poder da oração em unidade, é importante buscar comunhão com outros crentes. Pode ser em um grupo de oração, em uma reunião da igreja ou até mesmo em um momento de oração em família. O contexto não importa tanto quanto a intenção e a disposição do coração. Quando nos unimos para orar, algo poderoso acontece. É como se nossas vozes individuais fossem amplificadas pela unidade e pelo acordo. Um exemplo inspirador está em Atos 8, quando Pedro e João oraram pelos novos crentes em Samaria para que recebessem o Espírito Santo. Sua oração em unidade trouxe uma manifestação poderosa de Deus. Isso nos ensina que, independentemente do tamanho do grupo, a oração unida tem um impacto significativo quando é sustentada pela fé e pelo acordo. A oração em unidade é um segredo que Jesus nos revelou para liberar o poder do céu na terra. Quando nos reunimos com outros crentes, algo muda no mundo espiritual. Criamos um canal para que Deus haja de maneiras que não poderíamos experimentar individualmente. É um lembrete de que não fomos criados para caminhar sozinhos na fé. Fomos chamados para viver em comunidade, apoiar-nos mutuamente e buscar juntos a face de Deus.
Hoje, reflita sobre como você pode integrar a oração em unidade em sua vida. Talvez seja o momento de convidar alguém para orar com você, de se juntar a um grupo de oração na sua igreja ou até de iniciar um momento de oração em sua casa. A promessa de Jesus continua válida. Se 2 ou mais concordarem, o céu responderá. Então, não perca essa oportunidade de experimentar o poder transformador da oração em unidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará ali, e sua presença muda tudo. Número 13. A oração e o discernimento, pedindo sabedoria para entender a vontade de Deus. Pedir, buscar e bater são mais do que simples ações. São convites diretos de Jesus para nos conectarmos com Deus e recebermos sua direção. Em Lucas 11:9, Jesus nos assegura que o Pai Celestial não apenas ouve nossas orações, mas nos dá o maior presente que poderíamos pedir, o Espírito Santo. Quando oramos, não estamos apenas buscando respostas imediatas, mas também o discernimento que nos guia para a vontade de Deus. E esse discernimento, essa capacidade de entender e seguir o que Deus deseja para nossas vidas, é um dom que recebemos através do Espírito Santo. Jesus usa uma imagem simples, mas profunda, para explicar a bondade de Deus. Que pai, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Esse contraste não apenas destaca a generosidade de Deus, mas também seu desejo de nos dar o melhor. Se nós, sendo imperfeitos, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará seu Espírito Santo àqueles que o pedirem. Isso é essencial. Não estamos pedindo algo trivial. Quando pedimos o Espírito Santo, estamos pedindo a própria presença de Deus em nossas vidas, sua direção, sua sabedoria e seu poder para discernir entre o bom e o melhor. A sabedoria que vem de Deus não é a mesma que o mundo oferece. Tiago 1:5 nos convida a pedir sabedoria com confiança, sabendo que Deus a dá abundantemente e sem repreensão. Não precisamos ser perfeitos, nem ter todas as respostas para nos aproximarmos dele. Na verdade, é em nossa necessidade e vulnerabilidade que Deus age com maior poder. Essa sabedoria não é apenas conhecimento, é a capacidade de aplicar esse conhecimento de uma forma que honra a Deus e beneficia nossas vidas e as vidas dos outros. Discernir a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas o Espírito Santo está presente para nos ajudar. Ele não apenas nos guia em decisões importantes, mas também nas pequenas escolhas diárias que juntas moldam nosso caráter e nosso destino. Em Romanos 8:26, Paulo nos lembra que o Espírito Santo intercede por nós, mesmo quando não sabemos como orar. Isso significa que não estamos sozinhos em nossa busca por direção. O Espírito Santo caminha conosco, esclarece nossas dúvidas e nos ajuda a alinhar nossas petições ao coração de Deus. A diferença entre conhecimento e sabedoria é crucial. O conhecimento nos dá informação. A sabedoria nos mostra como aplicá-la. Muitas vezes sabemos o que a Bíblia diz, mas precisamos da sabedoria do Espírito Santo para viver de acordo com essa verdade. Por exemplo, podemos saber que devemos perdoar, mas discernir como fazer isso em uma situação complexa requer a intervenção divina. O Espírito Santo nos dá essa clareza, nos ensina o caminho a seguir e nos dá o poder para obedecer. Os exemplos bíblicos de discernimento guiado pelo Espírito Santo são inspiradores. Pense em Filipe, que foi conduzido pelo Espírito para encontrar o eunuco etíope em Atos 8. Essa direção não apenas mudou a vida do eunuco, mas também expandiu o alcance do Evangelho. Ou considere Paulo, que em Atos 16 foi direcionado para a Macedônia depois que o Espírito lhe fechou outras portas. Essas histórias nos ensinam que a direção divina nem sempre é imediata, mas sempre é perfeita.
Quando confiamos na orientação de Deus, até mesmo os caminhos fechados fazem parte do seu plano. Cultivar o discernimento requer intencionalidade. Isso inclui dedicar tempo à oração, mergulhar na palavra de Deus e buscar comunhão com outros crentes que possam nos ajudar a ver as coisas de uma perspectiva espiritual. Também significa estar disposto a ouvir, mesmo quando as respostas de Deus não são as que esperamos. Às vezes, seu silêncio é um convite para aprofundarmos nossa fé e dependermos ainda mais dele. A oração e o discernimento são um canal direto para experimentar a ajuda imediata de Deus. Quando oramos pedindo sabedoria, não estamos simplesmente buscando soluções rápidas. Estamos abrindo nossas vidas para a obra transformadora do Espírito Santo. Ao permitir que Ele guie nossas decisões, garantimos que nossas vidas estejam alinhadas com o propósito eterno de Deus. Esse é o segredo para viver uma vida cheia de direção e propósito. Não confiamos em nossas próprias forças, mas na sabedoria e no poder que somente Deus pode prover. Hoje faça uma pausa e reflita. Você está buscando a sabedoria de Deus em todas as áreas da sua vida? Você está permitindo que o Espírito Santo guie suas decisões, tanto grandes quanto pequenas? Se ainda não fez isso, este é o momento perfeito para começar. Peça ao Espírito Santo que preencha sua vida, que lhe mostre o caminho e que lhe dê a sabedoria para discernir a vontade de Deus. Lembre-se, sua promessa continua válida. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Confie que Deus tem um plano perfeito para você e que, através da oração e do discernimento, você experimentará sua ajuda e sua direção como nunca antes. Número 14. A oração em todo o tempo. Uma vida de comunhão constante com Deus. Quando ouvimos orai sem cessar, muitos podem pensar em um mandamento impossível, como se Deus esperasse que estivéssemos de joelhos o dia inteiro, de olhos fechados, desconectados da vida cotidiana. Mas na realidade, esse chamado é muito mais profundo e libertador. Não se trata de cumprir um ritual contínuo, mas de manter uma atitude constante de comunhão com Deus, onde cada pensamento, palavra e ação se tornam uma oração viva. É levar Deus conosco em cada momento, tornando-o parte de cada experiência, seja grande ou pequena. A oração contínua não é uma obrigação pesada, mas um convite para um relacionamento constante. Pense em seus relacionamentos mais próximos. Quando você tem uma conversa significativa com alguém, não precisa de formalidades, você simplesmente se expressa. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Ele não está buscando palavras eloquentes, mas um coração aberto. É compartilhar nossas alegrias e frustrações, agradecer nas bênçãos e confiar nos momentos difíceis. Ao fazer isso, deixamos de ter uma fé limitada e passamos a viver um estilo de vida onde Deus está presente em tudo o que fazemos. Dar graças em tudo é uma das formas mais poderosas de praticar a oração contínua. Nem sempre entendemos por que certas coisas acontecem, mas a gratidão nos faz focar na bondade e na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. Quando enfrentamos dificuldades, a gratidão transforma nossa perspectiva. Não se trata de ignorar a dor ou negar a realidade, mas de confiar que Deus está agindo, mesmo no meio das nossas lutas. Esse ato de fé fortalece nossa comunhão com Ele e nos enche de paz. Efésios 6,18 nos lembra que devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Isso não significa simplesmente recitar palavras, mas permitir que o Espírito Santo nos guie em nossas orações. Às vezes, não sabemos o que dizer, e isso está tudo bem. Romanos 8,26 nos assegura que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis.
Essa conexão profunda com Deus, através do Espírito Santo, nos leva a orar conforme sua vontade, alinhando nosso coração ao dele. Viver em oração constante transforma nossas vidas, muda a forma como enxergamos o mundo e como reagimos a ele. A oração nos dá uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que não estamos sozinhos e que Deus está no controle. Essa prática não apenas nos aproxima dele, mas também molda nosso caráter, ajudando-nos a refletir Cristo em nossas palavras e ações. Uma vida de oração contínua nos enche de paz, alegria e uma força que supera qualquer circunstância. A oração contínua pode ser integrada facilmente em nossas atividades diárias. Podemos orar enquanto dirigimos para o trabalho, agradecendo por um novo dia. Podemos orar enquanto realizamos tarefas domésticas, lembrando que até as coisas mais simples podem ser feitas para a glória de Deus. Podemos orar em nossas interações com os outros, pedindo a Deus sabedoria e paciência. Não há um momento ou lugar específico para orar. Qualquer instante é uma oportunidade para nos conectarmos com Deus. No entanto, também devemos ser intencionais em separar momentos específicos para a oração. Dedicar tempo a sós com Deus é fundamental. Esses momentos nos permitem aprofundar nosso relacionamento com Ele e ouvir sua voz com mais clareza. Seja ao amanhecer, antes de dormir ou durante uma pausa no dia, esse tempo separado fortalece nossa vida espiritual e nos prepara para enfrentar qualquer desafio. Não podemos ignorar os obstáculos que podem surgir ao tentar viver em oração constante. O cansaço, as distrações e a falta de disciplina são comuns. Mas é aí que a graça de Deus se manifesta. Ele não espera a perfeição, mas um coração disposto. Quando falhamos, podemos recomeçar. Cada momento é uma nova oportunidade para orar e nos aproximarmos dele. Os benefícios de uma vida de oração contínua são imensos. Experimentamos uma paz que transcende as circunstâncias, uma alegria que não depende das emoções e uma força que vem diretamente de Deus. Nos tornamos mais sensíveis à orientação do Espírito Santo e mais conscientes da obra de Deus em nossas vidas. Essa comunhão constante com Ele nos enche de esperança e nos capacita para enfrentar qualquer situação com fé e confiança. A oração em todo o tempo é mais do que uma prática espiritual, é um estilo de vida, é o segredo para viver em constante conexão com Deus, receber sua ajuda imediata e experimentar sua presença em tudo o que fazemos. Quando fazemos da oração um hábito contínuo, não apenas vemos respostas às nossas petições, mas também somos transformados de dentro para fora. Então, hoje, decida caminhar com Deus em cada momento. Faça de sua vida uma oração viva e descubra o poder e a paz que vem de estar em constante comunhão com Ele. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.